A paz do Senhor, é com alegria que retomamos os estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estaremos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e no vídeo de hoje vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Eu sou Janaína Bosch, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. E atualmente congregamos eu, meu marido e minha filha na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. Como eu falei, nesse trimestre estaremos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o comentarista é o pastor Ezequiel Soares, líder da nossa igreja ali em Jundiaí. Como a lição de hoje é uma lição introdutória, e ela deveria ter saído semana passada, mas por problemas técnicos não foi possível, então estou disponibilizando esse vídeo pouco antes da lição número 2, mas para realmente não ficar a lacuna no trimestre. Como a lição 1 é uma lição introdutória, vamos fazer um geral aqui rapidamente do trimestre. Essas 13 lições nós podemos dividir em duas partes, sendo a primeira parte da lição 1 até a lição 5, temas pentecostais, temas ligados diretamente àquilo que acreditamos e por aquilo que somos chamados de pentecostais. Então veremos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons e o fruto do Espírito. E a segunda parte, então, do trimestre, que vai da lição 6 até a lição 13, são temas voltados, então, para o serviço no reino de Deus. Como o Espírito Santo nos ajuda a servir melhor na obra de Deus. E entrando, então, diretamente nessa lição 1, que tem por título A Pessoa do Espírito Santo, e o textual está em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. E já comentando essa verdade prática, então, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Então, se eu quero conhecer, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer esse assunto dentro da Bíblia. Não de ouvir falar somente pelos outros ou através desse vídeo, mas é preciso ler, conferir o que está escrito na Palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em João 14, dos versículos 16 ao 18, mais o versículo 26, e João 16 e versículo 14. E eu destaco o seguinte aqui. Leia, assim que possível, João 14, 15 e 16. Esses 3 capítulos eles são essenciais para um melhor entendimento da pessoa do Espírito Santo. Quando falamos de pentecostais, estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Mas levamos esse nome porque o primeiro batismo com o Espírito Santo, a primeira vez que se manifestou, foi durante uma festa de Pentecostes. Mas eu falarei mais sobre isso na lição de número 3. E nós somos pentecostais porque acreditamos que aquilo que os apóstolos viveram, então, em Atos 2, é para nós também, é para a Igreja de Cristo até o dia da vinda de Jesus. Jesus disse que para cumprir a nossa missão, nós precisaríamos desse revestimento, desse poder do alto. E é por isso, então, que nós cremos que o batismo do Espírito Santo e a manifestação dos dons é para nós, é para a Igreja de Cristo até o arrebatamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que se entristece, que se alegra. Já vimos aqui no texto áureo, e não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que se alegra. Não é uma energia, uma força positiva, e muito menos do que muitos falam que é uma força ativa, a força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, e juntamente com Deus Pai e Deus Filho formam a Trindade. Nós precisamos entender a pessoa, então, do Espírito Santo na lição de hoje. Dentro da teologia, nós estudamos a pneumatologia, que é, então, o estudo da doutrina do Espírito Santo, doutrina bíblica.
lembrando que pneuma é espírito e logos então é estudo, ciência, um tratado. Mas nesse trimestre nós não estaremos estudando a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo da forma como ela é estudada num curso de teologia, por exemplo. Mas nós vamos estudar a questão do pentecostalismo. E a doutrina do Espírito Santo, então, ela está dentro desse verdadeiro pentecostalismo. Não tem como estudarmos o verdadeiro pentecostalismo sem estudarmos a doutrina do Espírito Santo. E ser pentecostal é ter intimidade com o Espírito Santo. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é quem publica a revista, está esperando, e nós também, um grande avivamento espiritual nesse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2021. Os que não são batizados com o Espírito Santo, que busquem, que sintam desejo de buscar. Os que são e estão ali frios, que sejam avivados. E os que já são avivados, que continuem avivados mais e mais até transbordar, de tal forma que inspire outros a buscar mais de Deus e a buscar também o batismo com o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. O pentecostalismo é a marca do chamado crente pentecostal e assembleiano. A Assembleia de Deus é conhecida pelo pentecostalismo. O legado pentecostal alterou os rumos, alterou a história dos evangélicos no mundo todo. E isso não pode ser ignorado. Os pentecostais amam o Espírito Santo e creem, como eu já disse, na atualidade dos dons, na atualidade do batismo com o Espírito Santo. E é sobre tudo isso que nós vamos estudar então nesse trimestre. Pentecostalismo bíblico, teológico e prático. E nessa primeira lição, uma lição introdutória, nós teremos então uma visão mais geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre isso. E no decorrer do trimestre, então, obviamente, conforme formos entrando aqui de forma mais específica em alguns assuntos, vamos falar mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E como foi lido na verdade prática, para conhecermos a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras e saber o que as Escrituras falam sobre o Espírito Santo. O que é que nós precisamos saber a respeito do Espírito Santo, então? Pergunta que o comentarista coloca aqui na revista, inclusive. Nós precisamos saber a sua divindade, sua personalidade, os seus atributos divinos, as suas obras e a sua atuação. E tudo isso, lembrando, está na Bíblia. Então, se nós queremos saber, se nós queremos conhecer em primeira mão, devemos ler a Bíblia. E aí eu já quero ler aqui em Atos 17 e 11, um exemplo excelente aqui, que fala o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então fala aqui que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Veja só, eles estavam ouvindo Paulo falar. Eu fico imaginando eu ouvindo o apóstolo Paulo falar, eu não ia piscar o olho, ia ficar ali, prestando muita atenção, tentando absorver o máximo. E os crentes de Bereia não. Eles estavam ali, com as Escrituras, ouvindo Paulo e examinando todos os dias, ou seja, diariamente. Examinando para ver se de fato as coisas eram do jeito que Paulo falava. E é isso que nós temos que fazer. Essa é a forma de nós conhecermos as Escrituras. É ouvir sim, ensinos, pregações, mas é irmos na Bíblia e conferirmos. E é isso que nós precisamos fazer em relação ao Espírito Santo. A conhecer a pessoa do Espírito Santo é conferir na Bíblia se é isso mesmo que a gente escuta, que a gente aprendeu, que nós entendemos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia como Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Vemos isso em Mateus 28 e 19. E já adianto que não é possível lermos todos os versículos aqui. Então, se possível, anote as referências que nós vamos citando.
O versículo fala o seguinte, Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aparece como Deus, no mesmo grau, vamos dizer assim. Sua divindade, a divindade do Espírito Santo é revelada em toda a Bíblia. 2 Samuel 23, 2 e 3, 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele é citado do mesmo jeito que foi onde lemos aqui em Mateus 28 e 19. Ou seja, igual Deus Pai, igual Deus Filho. Paulo usa de forma alternada Deus e Espírito Santo para falar ali da atuação do Espírito Santo. E nós lemos mais sobre o Espírito Santo em João 14, 23, que fala que ele habita no crente, ele habita em nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Nós temos diversas referências na Bíblia, inclusive, que fala sobre Deus habitar em nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Embora falemos mais sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, mas a Bíblia também traz referências de Deus Pai, Deus Filho, habitando em nós, como João 14, 23, 1 Coríntios 12, 4 6, 1 Coríntios 13, 16, várias referências falando sobre isso. Então, a Bíblia coloca o Espírito Santo como Deus, ou seja, o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é Deus. Nós encontramos na Bíblia nomes diferentes para o Espírito Santo, mas sempre referindo a mesma pessoa. E para quem acha que o Espírito Santo não aparece no Velho Testamento, nós temos lá em Gênesis 1 e 2, falando o Espírito de Deus pairava, ou seja, ele já estava lá. Lá em Gênesis 1 nós encontramos a Trindade. Obviamente que nós não vamos encontrar a palavra Trindade na Bíblia em lugar nenhum, mas nós encontramos as referências sobre as três pessoas presentes e atuando em toda a Bíblia. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E em Gênesis 1 e 2, então, nós temos ali a citação do Espírito de Deus. No Velho Testamento nós encontramos 25 vezes a expressão Espírito do Senhor, depois mais 3 vezes Espírito Santo e em 11 vezes no Antigo Testamento a expressão Espírito de Deus, sempre se referindo à mesma pessoa, o Espírito Santo. E por que é que a Bíblia coloca então como o Espírito Santo como uma pessoa? Para ser uma pessoa é preciso apresentar, é preciso ter 3 faculdades. Então tem 3 características que designam, que caracterizam uma pessoa, que é o intelecto, e a emoção e vontade. E o Espírito Santo tem essas 3 características, então essas 3 faculdades que caracterizam uma pessoa. O Espírito Santo é inteligente, é racional, né, pensa, em 1 Coríntios 2 e 10, versículo 11 também, Romanos 8 e 27, ele tem emoção, é sensível, conforme nós já lemos aqui em Efésios 4 e 30, também Romanos 15 e 30. O Espírito Santo tem vontade própria, e essa vontade própria não é só para fazer as coisas, mas é também para impedir que algumas coisas sejam feitas, como está aqui em Atos 16 e versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui se referindo ao Espírito Santo também. O Espírito Santo ensina. Olha como é maravilhoso. Salmo 143 e o versículo 10. Fala o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então o Espírito Santo ensinando, o Espírito Santo como guia. Neemias 9 e 20 também, João 14 e 26 também traz essas 2 funções, então, de ensinar, de nos guiar. E também nessas referências nós temos o Espírito Santo nos ajudando a lembrar daquilo que nós já sabemos. O Espírito Santo fala, conforme está em Atos 13 e 2, Apocalipse 2 e 7. Ele intercede por nós quando nós não conseguimos orar.
Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo ama. Romanos 15:30. O Espírito Santo contende e age, conforme nós lemos Gênesis 6:3. Atos 5, versículo 3 e 4 também fala sobre isso. Então o Espírito Santo, ele tem todas as características de uma pessoa. Ele tem as 3 principais faculdades que caracterizam uma pessoa, que é o intelecto, a emoção e a vontade. E o que nós precisamos saber também a respeito da pessoa do Espírito Santo é sobre os seus atributos. O que é atributo, então? É uma característica. E o Espírito Santo tem atributos divinos. Ele tem os atributos que nós já conhecemos, os atributos divinos chamados de incomunicáveis, ou seja, que só Deus tem, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então o Espírito Santo é onipotente, né? Fontes de poder e milagres, Mateus 12:28, Atos 2:4, Romanos 15:19. Como onisciente, ele conhece todas as coisas do passado, do presente, do futuro, de todo o mundo, o que nós pensamos, o que nós conhecemos, todas as coisas até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11, Ezequiel 11:5, Romanos 8, 26 e 27, Atos 20, 23, João 16 e 13. O Espírito Santo conhece o ser humano, mas conhece o nosso coração, coisas que estão lá dentro, escondidas, que muitas vezes nós não nos atentamos para o que está lá dentro, e o Espírito Santo conhece. Ele é eterno, mas de eternidade a eternidade, como Deus, Criador do ser humano e do mundo. Jó 26:13, 33:4, Salmo 104:30, Salvador. Nós vamos ver na lição 2 a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Tito 3, versículos 4 e 5. O Espírito Santo é onipresente, como eu já citei. Vemos isso em Jeremias 23, versículos 23 e 24, Salmo 139, nos versículos 7 a 10, João 14:16. E o Espírito Santo também tem atributos que nós chamamos de comunicáveis, atributos que nós também, ao nos relacionarmos com Deus, buscamos e recebemos ao aceitarmos Jesus, como santidade, verdade, sabedoria, amor, bondade, que são os atributos que nós chamamos então de comunicáveis. Como eu já disse, o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho formam então a Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. É a união de 3 pessoas, distintas, mas iguais, em glória, em poder e em majestade. E a teologia usa um conceito, usa uma palavrinha mais difícil chamada pericorese, que é cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às outras duas. É um conceito um pouco mais difícil de entendermos na prática, mas que explica exatamente o que acontece na Trindade. Nós vemos sobre isso em João 14:10 e depois 1 Coríntios 2, 10 e 11. Já foi muito comum, há alguns anos, agora menos, dizer que o Espírito Santo não devia ou não deve ser adorado, com base no que é falado aqui em João 16 e 14. Vamos ler aqui para podermos entender melhor. Jesus falando, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, com base nesse versículo, foi disseminado esse falso ensinamento, falando que o Espírito Santo não devia ou não podia ser adorado, porque ele iria glorificar a Jesus. Mas
esse aqui é exatamente um exemplo onde tiramos o texto, o versículo, do contexto para ensino errado. E não podemos fazer isso. O texto, o versículo deve ser lido e entendido no contexto todo. Porque se fizermos isso, teremos que fazer a mesma coisa em relação a Deus. Porque aqui em João 17,5 fala assim: e agora glorifica-me ao Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, em 16 e 14, o Espírito Santo glorifica Jesus. E aqui, em 17,5, Deus glorifica Jesus. Só que o que foi ensinado foi de que não podia adorar o Espírito Santo. E foi ignorado aqui então. Se não pode um, não pode outro. Ou seja, é claro que o Espírito Santo deve ser adorado, porque ele é Deus. Se eu não pudesse adorar o Espírito Santo e adorando a Deus, eu estaria então dizendo que o Espírito Santo é um Deus como que de segunda categoria, nível menor do que Deus Pai. E isso não existe na nossa fé, na fé cristã. Na prática, como é que é isso, né? Vamos ler aqui Filipenses 3 e versículo 3, que aí nós vamos pensar um pouquinho como é que é isso na prática, né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Como Trindade, Deus é glorificado quando nós dizemos glórias a Deus. Quando dizemos glórias a Deus, estamos glorificando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não devemos ficar com extremismos e usar um versículo só para desenvolver algo em cima. Nós precisamos entender o contexto e, no caso do Espírito Santo, nós precisamos entender toda a doutrina que está na Bíblia, ler, passear pela Bíblia toda para entender melhor. E a lição ainda traz uma outra palavra, um outro conceito que é importante nós entendermos, que é essa consubstancial com o Filho. Então, se o Espírito Santo é Deus, do mesmo modo que Deus Pai é Deus e Deus Filho é Deus, então ele também precisa ser da mesma substância do Filho. Ele precisa ser da mesma substância, então, de Jesus. Precisa ser do mesmo jeito. E aqui em João 14 e 26 nós vemos o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. Veja, mas o Consolador, o Espírito Santo. Nós precisamos prestar atenção. Jesus não ia falar que viria outro diferente dele, mas do mesmo jeito, no sentido de substância. Para isso, vamos voltar um pouquinho aqui no texto, no versículo 16, né, para entendermos isso da mesma substância, esse consubstancial. Vamos voltar aqui um pouquinho no texto de João 14 e vamos ler o 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro significa outro igual a mim. É isso que Jesus estava falando. Então, outro da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Da mesma natureza eterna, da mesma espécie divina e da mesma qualidade santo. O Filho tem a mesma substância do Pai. Nós vemos sobre isso aqui em João 10 e 30, que fala o seguinte: eu e o Pai somos um. Falando ali de serem iguais, no sentido de substância, de ser consubstancial. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são da mesma substância, glória e poder. Outros lugares, outras referências que falam sobre isso: Espírito de Jesus, Atos 16, 6 e 7, Romanos 8 e 9, acabei de ler, Gálatas 4 e 6 e Filipenses 1 e 19. E vamos aqui já para a última parte da lição, falando sobre o Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. Se a Trindade é da mesma substância, esse consubstancial significa mesma substância,
E como eu disse aqui, com base em João 14,16, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, o que é que diferencia Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo? O que distingue a Trindade, então, o que distingue as pessoas da Trindade é a posição de cada pessoa, no sentido de função, no sentido de atuação de cada pessoa da Trindade. Deus agindo de uma forma, tem uma função, vamos dizer assim, o Espírito Santo agindo em outra esfera e Jesus agindo em outra esfera. Isso no passado, no presente e no futuro. No passado, nós temos Deus agindo em primeiro plano, mas o Espírito Santo e Jesus presentes ali também como Trindade. Em alguns locais, no Velho Testamento, em algumas referências, nós encontramos o Espírito Santo atuando em primeiro plano, mas prevalece Deus atuando em primeiro plano no Velho Testamento. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos uma atuação em primeiro plano de Jesus, mas a Trindade está ali, Deus e o Espírito Santo agindo também. E a partir de Atos, até atualmente, nós temos então uma atuação em primeiro plano do Espírito Santo, mas a Trindade junto, Deus Pai e Deus Filho também agindo e atuando, mas não em destaque, vamos dizer assim, em primeiro plano. E no decorrer do trimestre nós vamos entender um pouquinho melhor então sobre isso, essa atuação, o que distingue as pessoas na Trindade. E aqui a lição nos traz então o Espírito Santo agindo no mundo e agindo no ser humano. No mundo nós já citamos, aqui em Gênesis 1 e 2, na criação, na preservação do universo, de todas as coisas criadas. Salmo 104 e versículo 30, é importante nós lermos. Já usamos essa referência em outra citação. Vamos ler aqui então. Salmo 104 e versículo 30, que fala o seguinte: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo agindo, atuando na criação e na preservação também de todas as coisas criadas do planeta Terra. Jó 33 e 4 coloca então o Espírito Santo na criação do ser humano. Atos 20 e versículo 23, o Espírito Santo na condução da igreja, como Senhor da igreja. Atos 20 e 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então o Espírito Santo conduzindo, sendo o Senhor da igreja, guiando, conduzindo e enviando as pessoas para que cumpram com o chamado de Deus em suas vidas. Depois então nós temos a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Nós vamos ver melhor esse assunto nessa lição de número 2, na próxima lição, que vai falar de forma mais detalhada, mas nós precisamos entender o quê? Que foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção através da nação de Israel, conforme está lá em 1 Pedro. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, 2 Pedro 1, 19 e 21. A presença do Espírito Santo, ela está em toda a história da Bíblia, desde Gênesis. Vemos a presença do Espírito Santo ali em Números 11 e 25, atuando ali nos 70 auxiliares de Moisés, os 70 anciãos que ajudaram ali Moisés. Juízes 6 e 34, Juízes 14 e 6, 1 Samuel 16 e 13, são referências que mostram a atuação do Espírito Santo nas vidas ali de Otiniel, Gideão, Sansão, Davi. Então, vemos a atuação do Espírito Santo em todo o plano de redenção, em toda a história do povo de Israel e depois do Novo Testamento no povo de Deus. Como eu disse, o que diferencia a Trindade é a atuação de cada pessoa da Trindade. E nesse trimestre estaremos, obviamente, estudando de forma mais destacada sobre o Espírito Santo. Nós vemos também a atuação do Espírito Santo ali na concepção virginal de Jesus, Mateus 1 e 18, Lucas 1 e 35, no ministério de Jesus, Atos 10 e 38 fala sobre isso, no batismo de Jesus, a Trindade ali presente, Mateus 3 e 17, Marcos 1 e 10. E é o Espírito Santo que nos leva a Cristo também.
ao que chamamos de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que trabalha no coração da pessoa, move ali, toca, como nós dizemos, e a conduz a Cristo. 1 Coríntios 12, 3 e Gálatas 6 e 8. A ressurreição é a obra da Trindade, Atos 2 e 24, 1 Coríntios 6 e 14, Romanos 1 e 4. E nós temos a atuação do Espírito Santo na vida humana, de forma então mais individual. O Novo Testamento nos mostra o início da dispensação do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a partir de Atos 2. Foi uma promessa de Jesus, para que ficasse conosco, né, durante o tempo que a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra. E atualmente a manifestação do Espírito Santo, então, se dá pelo fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, e pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais manifestados. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Filipenses 1 e 6 nos fala sobre a atuação do Espírito Santo também no coração do ser humano, nos ajudando no processo de santificação, que fala ali, aquele que começou a boa obra, ou seja, o Espírito Santo, que começou a boa obra no nosso coração, que continue esse trabalho de reforma até o dia da vinda do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita no cristão, habita em nós, somos templos do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 13 e 16, Romanos 8 e 11, João 14 e 17, Gálatas 5 e 18, Romanos 8 e 14. O Espírito Santo é o nosso guia de forma individual também. Ele fala conosco de forma individual e nos conduz de forma individual também, para que possamos servir melhor na obra de Deus, para que possamos atender ao chamado individual, aquilo que Ele nos dá para fazer na obra de Deus, de acordo ali com os talentos que Ele distribui, com os dons que Ele distribui na igreja, mas de forma individual. Lá em Gênesis 10, nós lemos sobre a Torre de Babel, onde teve a confusão de línguas e a dispersão dos povos. Em Atos 2, nós encontramos 17 nações ali, citadas por Lucas, que escreveu o livro de Atos, 17 nações que foram unidas pelo Espírito Santo e falando uma só língua, a língua do Espírito Santo. Quando é Deus atuando, quando o Espírito Santo está atuando, há união. Quando não tem, há a desunião, a dispersão de povos, como lá em Gênesis 10. Há muito na Bíblia sobre o Espírito Santo. Certamente que aprenderemos muito nesse trimestre, mas não poderemos aprender tudo. Não é possível aqui nesses vídeos falar exatamente tudo. Então, repetindo, leia sua Bíblia, leia as situações que faremos aqui. Comece lendo João 14, 15, 16, 17 também, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Procure ler vendo a atuação, querendo ver a atuação do Espírito Santo. Leia novamente Gênesis 1, nessa ótica de ver ali a atuação do Espírito Santo, de ver a Trindade falando, quando fala façamos o homem, já está citando ali 3 pessoas, não façamos, porque se fosse um só, diria farei, vou fazer, aportuguesado aí, um português bem coloquial, vou fazer, né? Que é o farei, mas é façamos. Então, leia querendo ver, preste atenção nos detalhes da leitura. Ore, peça para o Espírito Santo te ajudar a lembrar aquilo que você já leu, aquilo que você já ouviu e te mostrar na palavra de Deus sobre a atuação do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo se você ainda não é batizado. Busque um avivamento se você é e está aí um pouco parado, um pouco morno, frio. Seja avivado nesse trimestre. Como eu sempre tenho falado, o dia da vinda de Jesus, o dia do arrebatamento se aproxima. Estamos muito próximos de viver esse dia. Esteja pronto. Estudar o pentecostalismo é estudar sobre o Espírito Santo. E estudar sobre o Espírito Santo é estudar sobre Deus
e o seu relacionamento conosco através de Jesus. Então se aprofunde nesse relacionamento com Deus através de Jesus. E que Deus desperte em você o desejo de buscá-lo mais e mais e de conhecê-lo mais e mais. E até a próxima aula. Obrigado pela companhia, Deus abençoe e boa semana.